Salve, salve, rapaziada. Ótima tarde a todos. Quarta-feira e mais um dia de semifinal de Copa do Brasil. Grêmio e Flamengo se enfrentam na Arena do Grêmio hoje às 9h30 da noite. Jogão de bola, assim como foi o jogo de ontem entre Corinthians e São Paulo. Eu tô gravando antes de acontecer o jogo de Corinthians e São Paulo, mas eu tenho certeza que será um grande jogo e o vencedor, infelizmente, eu não vou poder falar porque a gravação é antes. Então é o segundo dia de semifinal de Copa do Brasil e são os primeiros 90 minutos lá no sul do país para definir quem será o segundo finalista da Copa mais democrática do país. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá bom? Dessa força e dessa moral para o crescimento do R-City, tá bom? E o Grêmio está invicto na Copa do Brasil. O Grêmio entrou na primeira fase da competição, diferente do Flamengo, diferente do Corinthians e do São Paulo que jogou ontem. O Grêmio começou lá no início da temporada e o primeiro jogo da Copa do Brasil, o Grêmio venceu o Campinense, ou o Campinense por 2-0. Na segunda fase, 3-0 contra o Ferroviário. Na terceira fase, uma boa vitória fora de casa contra o ABC por 2-0 e empate por 1-1 na Arena do Grêmio. Aí já começa a complicar os confrontos do Grêmio, né? A partir da terceira fase, a dificuldade sobe um pouquinho. Nas oitavas, um jogão contra o Cruzeiro, os reis de Copas, né? As equipes que mais têm Copa do Brasil. E o Grêmio foi o melhor nessa oportunidade, empatou por 1-1 na Arena do Grêmio. Surgiu até na época um favoritismo para o Cruzeiro, por decidir em casa, mas lá em BH o Grêmio venceu por 1-0 e seguiu na Copa do Brasil. E na última fase, nas quartas de final, confronto mais difícil do Grêmio até o momento, 2 empates por 1-1 na Bahia e no Sul, e nas penalidades o Grêmio garantiu a classificação para a semifinal para o jogo de hoje contra o Flamengo. 4 vitórias e 4 empates do Grêmio nas 8 partidas disputadas até o momento. E o Flamengo, ele entrou na terceira fase da Copa do Brasil. Tô dando uma dispersada aqui, porque tem um bebezinho do meu lado, meu neném tá aqui. Mas enfim, mesmo assim trazendo conteúdo aí para vocês. E o Flamengo entrou na terceira fase da Copa do Brasil e começou tomando susto, né? Jogou contra o Maringá, um confronto que tudo indicava ser um confronto tranquilo. E o Flamengo perdeu a primeira partida por 2-0 contra o Maringá. Naquela época era o Vitor Pereira, ainda que comandava o Flamengo, cheio de desconfiança. Um início de crise, dá para falar que se instalou no Flamengo, mas no jogo de volta o Flamengo fez valer seu favoritismo e goleada histórica, inclusive 8-2 contra o Maringá, e classificação nas oitavas garantida, e uma pedreira já nas oitavas de final. O jogo contra o Fluminense, Fla-Flu nas oitavas, 0-0 no primeiro jogo, e no segundo o Flamengo venceu por 2-0, gols de Arrascaeta e Gabigol. No principal, um dos principais clássicos do Rio de Janeiro, o Flamengo seguiu vivo na Copa do Brasil. E na última fase, nas quartas de final, duelo contra o Atlético Paranaense, confronto que o Atlético sempre dificulta a vida do Flamengo, mas dessa vez não foi assim. O Flamengo venceu no Rio por 2-1 e na Arena da Baixada 2-0. Sem grandes sustos, o Flamengo garantiu essa vaga na semifinal e chega como uma das principais equipes aí, ou a principal favorita a conquistar o título da competição. 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota até o momento do Flamengo na competição. Pelo lado gremista, o Suárez segue como dúvida, saberemos momentos antes da partida se ele jogará. Além das dores no joelho, que vem sendo tão falado ultimamente, o Suárez, vamos combinar que não está muito afim de continuar no Grêmio. Então, tem todos esses problemas, então é uma incógnita a presença do Suárez e é um jogador que faz toda a diferença. A presença do Suárez em campo coloca o Grêmio em um nível de disputa maior. O Flamengo é favorito, mas com o Suárez em campo, o Grêmio consegue aproximar as forças do Flamengo e sem o Suárez é outra história, é outra partida.
Inclusive Soares e Grêmio dizem, né, as informações que vêm do Sul, que os dois estão discutindo uma possível rescisão contratual. Pelo lado do Flamengo também tem desfalque. O Gerson foi expulso na última partida da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e não jogará, cumprirá a suspensão automática nessa primeira partida de semifinal. O retrospecto mais recente, retrospecto não, né? A última partida do Grêmio foi uma vitória no último final de semana contra o Atlético Mineiro, um grande jogo, duas equipes bem qualificadas, e o Grêmio levou a melhor em casa, enquanto o Flamengo empatou contra o América Mineiro em casa, em pleno Maracanã, empate contra uma equipe que está na zona de rebaixamento, já começa a gerar aquela desconfiança da torcida flamenguista. E o Flamengo, mesmo com essa desconfiança, o Flamengo vem de 8 partidas sem derrotas. São 3 empates e 5 vitórias no período, mas mesmo assim, o trabalho do Sampaoli é bem questionado. Diz que a torcida, ou a principal reclamação da torcida é que em um jogo o Flamengo joga muito e no outro cai muito de rendimento. Então, esse é o principal questionamento da torcida flamenguista sob o comando do Sampaoli, mas vem de uma boa sequência sem derrotas e isso também é importante para a temporada. O Grêmio é o vice-líder do Brasileirão, tem 29 pontos, enquanto o Flamengo vem na terceira colocação com 28 pontos, um pontinho de diferença. A única diferença é que o Grêmio tem um jogo a menos. Esse um ponto pode virar 4 caso o Grêmio vença a partida que tem pendente no Campeonato Brasileiro. A última partida entre as equipes foi no dia 11 de junho. O Flamengo venceu e venceu muito bem o Grêmio, 3-0 no Maracanã. Gols de Cebolinha, fazendo valer a lei do ex, Pedro e Bruno Henrique. E o último mata-mata das equipes foi em 2021. Foi pelas quartas da Copa do Brasil, mesma competição que será disputada hoje. E o Flamengo goleou na Arena do Grêmio por 4-0. Já pensou, torcida gremista, se acontece isso hoje? Mas a torcida está mais confiante. 2021 foi um ano trágico para o Grêmio. Na Copa do Brasil não foi diferente. E no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu novamente por 2-0. Então o Grêmio sofreu muito na mão do Flamengo nessa disputa de Copa do Brasil. Tudo indica que será diferente nessa temporada, não é mesmo? E além disso, nos últimos 10 jogos, o Flamengo vem tendo grande vantagem, o Grêmio vem sendo um freguês, com todo respeito ao Grêmio, o Grêmio vem sendo um freguês do Flamengo, porque são 6 vitórias do Flamengo, 1 vitória do Grêmio e 3 empates, uma diferença absurda. E o provável Grêmio para hoje é com Gabriel Grando, Bruno Vini, Bruno Alves e Kahneman, João Pedro, Vila Sante, Carbadio e Reinaldo, Bitelo e Cristaldo, Soares no ataque ou André Henrique, caso o Soares não atue. O treinador é o Renato Portaluppi, ou Renato Gaúcho, né, como é mais conhecido. E o provável Flamengo é com Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Alan, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Essas são as prováveis, obviamente não temos a escalação oficial das equipes, mas é a provável escalação de Grêmio e de Flamengo. Flamengo que, no meu ponto de vista, é favorito para esse confronto. Comente aqui sua opinião, porque o Flamengo tem um time melhor, o Grêmio vem num processo de reestruturação, voltou da segunda divisão, tá fazendo uma grande temporada para uma equipe que voltou da Série B no ano passado, é vice-líder do Brasileirão, tá numa semifinal de Copa do Brasil, mas o Renato Gaúcho ele sempre deixa muito claro que o Grêmio precisa de contratações, o Grêmio precisa reforçar o elenco, e o Flamengo em questão de elenco, para mim já é um elenco pronto, e o Grêmio ainda está em um período de... Está em um período de construção de elenco, coisa que o Flamengo não tem. O Flamengo tem muitas peças, é um grande elenco, um dos principais elencos do Brasil, se não o principal. Eu acredito que o Flamengo tem até mais peças ali para fazer a diferença numa partida do que o próprio Palmeiras. Então, devido a isso, o Flamengo não foi tão bem contra o América Mineiro, mas vem de uma boa sequência nas últimas partidas, vem de goleadas na Libertadores. Então, para mim, o Flamengo é favorito. Eu acho que o Flamengo vence por 1-0 na Arena do Grêmio. Nada tão absurdo igual a goleada em 2021, que foi 4-0 para o Flamengo. Creio que será um jogo difícil. O Grêmio é uma equipe copeira. O Renato Gaúcho sabe fazer esse time jogar muito bem, o time do Grêmio. Renato Gaúcho conhece suas peças.
mas o time do Flamengo é muita qualidade. Então, por isso eu acredito que o Flamengo seja favorito. E qual que é a sua opinião? Comente aqui, tá bom? Quero saber sua opinião. Quanto será a partida de hoje? E se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Obrigado pela sua visita no R-City. E se inscreva aqui no canal. E você que já é da casa, muito obrigado aí pela companhia e pela audiência de sempre, tá bom? Esse é mais um vídeo no R-City. Amanhã mais conteúdo no canal. Como sempre, conteúdos diários no R-City. Não perca nada, tá? Se inscreva no canal e ative as notificações. Um grande abraço e até a próxima. Tamo junto!